Boa noite, iniciamos a nossa web aula na UC de Fundamentos de Mecânica. O nome no slide ali está cortado, né? Técnico em Eletromecânica, quem está vendo aí não está errado não, tá bom? Então, é a UC de Fundamentos de Mecânica. Então, dando início, né? Vamos ver hoje sobre os principais tipos de materiais, né? Envolvidos nos processos de fabricação que a gente tem, que está no nosso dia a dia, o que a gente está usando aí, né? Como escolhe esses materiais, quais as propriedades que são mais requisitadas nesses elementos, por que que, por exemplo, eu vou usar um celular e ele é feito de material metálico, ele tem vidro, por que que ele não pode ser feito de borracha, por exemplo, que ele não pode ser feito só de plástico, né? Então, tudo isso aí envolve a questão das propriedades desses materiais, suas características e como reagem a determinados eventos. Então a gente vai ver aqui um por um, tá bom? E mais para frente aí entender um pouco dos conceitos dos cálculos para as SAPs, né? Creio que muita gente já deve ter visto, já deve ter feito as SAPs. Então ver o conceitual, por que que calcula aquilo, né? Que tem uma dica informando como calcula. Agora o porquê que calcula, a gente vai trabalhar hoje ou talvez fique um pouquinho para a próxima. Então vamos lá. Primeiro sobre os tipos de materiais, né? Então, existem vários materiais disponíveis na natureza, em sua forma bruta, exemplo da madeira, couro e assim vai. Então, cada material tem suas particularidades, sua identidade, seja de cor, forma física e química, forma de extração e pode ser encontrado associado a outro material ou isolado, possuindo suas propriedades individuais. Com o avanço da tecnologia, foi verificada a possibilidade de criar materiais com propriedades únicas, não encontrados na natureza, gerando assim os materiais sintéticos. Então, por que os sintéticos, né? Tem propriedades que a gente precisa. Exemplo, eu quero um material flexível igual é a borracha, mas eu quero que ele resista a uma alta temperatura. Dependendo do tipo de borracha, ela não resiste. Então, o que eu tinha na natureza, ele até era flexível, mas não resistia. Então, eu vou para o laboratório pegar, né, as propriedades de um, de outro, desenvolver um novo material que tenha essas duas propriedades aí. Então é sempre isso, né? Quando a gente não encontra ele na natureza, a gente faz esses estudos e pesquisas para desenvolver ele em laboratório. Então, esses materiais sintéticos fabricados em laboratório de forma artificial. Esses materiais, conforme sua aplicação, geralmente garantem características melhores se comparados aos materiais naturais, pois são criados com o propósito de otimização. Por exemplo, quando falamos em lubrificantes, os óleos sintéticos conseguem tolerar maiores temperaturas sem mudar suas propriedades físicas e químicas e com isso tornar mais eficiente a lubrificação de máquinas que operam em temperaturas críticas. Então aqui trouxe para o carro, né, um exemplo que é o que mais, creio que quase todo mundo aí tem contato, carro, moto, né? Ou implementos agrícolas, sobre os óleos lubrificantes. Por quê? Às vezes, se eu pego um óleo mineral e aqueço ele a uma temperatura elevada, ele já consegue mudar de fase, né? Então, ele está no estado líquido, ele está no sólido, ele está no gasoso. Então, tem sempre essas variações. E a temperatura é um fator crucial, né? Assim como a pressão para a mudança de fase. Então, o sintético, muitas vezes, eu consigo colocar ele numa pressão maior, numa temperatura maior, sem que ele mude de fase, né? Sem que ele passe do líquido para o gasoso. Outra coisa também é a viscosidade desse óleo, né? A temperatura e pressão influenciam. Então, eu consigo fazer um óleo novo, um óleo sintético que suporte essas novas condições sem que eu tenha problema no meu equipamento. Então, quais são os tipos de materiais de maior importância para a área da mecânica? Metálicos, cerâmicos, polímeros e compósitos. Alguém já tinha ouvido falar esses quatro nomes aí? Metálico, cerâmico, e consegue me dar um exemplo de cada um desses tipos de Com, materiais? compósito nunca vi. Compósito não? Não. Você deve ter um aí na sua mão, do seu lado, É, mas mas ele é o mais diferente, né? O nome mais diferente. Alguém consegue me dar um exemplo de material metálico? metálico é todo material que é ferroso e não ferroso, como latão, minério metálico, cobre, zinco, é,
aço carbono, os outros tipos de materiais são metálicos, né? Um exemplo aí, bem, o Otávio falou uma tubulação industrial, né? Tubulação aí que transporta um fluido, pode ser um líquido, pode ser no estado gasoso. Então, uma tubulação industrial, né? Geralmente aí de algum tipo de aço, algumas de cobre, dependendo, né, do que for transportado, pode ser um exemplo de material metálico. Cerâmico, quem consegue me dar um exemplo? Vai ser o Otávio de novo? Pastilha de freio. Oi, Renata. Pastilha de freio. Pastilha de freio, material cerâmico. Em cima da sua cabeça aí tem um bocado, ó. Olha pra cima aí. Telha de casa, tijolo, louça, né, que a gente tem na cozinha. Então são materiais cerâmicos, polímero. Alguém consegue... Acho que esse aí já é diferente o nome, né? Um selo de bomba d'água. O Leonardo falou. Leonardo, já foi do cerâmico ou foi do metálico? Esperar o Leonardo responder aí. Alguém ia falar do polímero aí. Quem quer falar? O polímero é derivado de petróleo, plástico? É o plástico? Excelente, Cosme, plástico. Então, tubulação. Deve ter atrás ali do Renato também. Deve ter não sei se tem uma parede hidráulica ali, mas deve ter um PVC ali atrás, alguma coisa nesse sentido. Então, PET, né? Garrafa. Quem aí às vezes está jantando, tem algo próximo. É isso mesmo, Cosme. Materiais derivados do petróleo, plástico, borracha. Então, são materiais polímeros e o compósito. Esse já é o desconhecido, né? O compósito ele une cerâmico, Leonardo. Show. E os compostos a gente tem o que? Ele une duas matrizes, né? Ou ele é metálico mais cerâmico, ou ele é metálico mais polímero, ou ele é cerâmico mais polímero. Seria um compósito. Um exemplo aqui eu vou dar, acho que vai ter até aqui na nossa aula a fuselagem de um avião, né? Ele precisa que o material tenha boa resistência mecânica, mas ele precisa também que suporte uma alta pressão, uma alta temperatura, precisa que não que esteja leve. Então, tudo isso aí ele não encontra numa família só, ele vai unindo, né? E a gente vai ter um exemplo ali do compósito realmente essa questão da fuselagem do avião, algumas partes dessa fuselagem. Sim, Otávio? O senhor consegue me dizer que material é aquele que é usado na Saneago? Parece que ele não é nem aço, ele não é nem cerâmica, parece que ele é uma massa. O senhor já ouviu falar sobre aquele tubo que eles usam em, não sei se é em esgoto ou água pluvial? Aquelas anilhas de concreto ou não? É umas anilhas, só que parece que elas são encapadas por dentro de um material branco. E eu já cheguei perto daquilo, eu não consigo discernir se é ferro fundido, se é cerâmica, o que que é. Dando, ó, a aplicação, a gente vai até ver isso se está no material. Como lá passa água, passa esgoto, aí pode ter de tudo. Geralmente o material que reage bem, né, para esse tipo de função são polímeros. Ah, tá. O Legal. polímero ele reage bem, por exemplo, se tiver ácido no meio, material que corrói, o polímero ele consegue suportar bem. Se for por dentro, aí tem mais chance ainda de ser um polímero. Por fora, aí o polímero ele até suporta bem as intempéries, né? Só que imaginando aí a questão de resistência mecânica, e tudo mais, aí já não é o forte dele. E aí já vai entrar as outras duas, né? O metálico com o cerâmico. Mas por dentro eu imagino que deve ser um material polímero, algum tipo aí de polímero aí desenvolvido. Ou pode ser composto mesmo. Tubo de fofo. Peraí, deixa eu pegar no chat e responder aí, ó. Tem. Fala de fofo o nome do negócio. Tubo de fofô? Alguém E já o que ouviu que é esse falar? tubo aí? Nunca ouvi falar, É cara. tipo PVC. É tipo PVC. Só que mais Ah, resistente. A adutora de água, esgoto. show de Tem bola. água que as empresas de saneamento usam. Excelente, hein, Cosme? Show de bola, hein? De fofô. Valeu, É, valeu, valeu muito, hein? esse aqui é um polímero, Defofô. né? Pela cara dele. Nunca ouvi falar, defofô. Deixa eu abrir aqui para você jogar na tela aqui. Peraí. De fofo. Rapaz, eu tô falando que tem que participar. Você aprende coisa nova todo dia. Aqui, ó. Parece muito um PVC azul, né? De fofo. Esse aí é polímero. Deixa eu pegar aqui.
Questão do irrigação também usa muito, né? Tubo de fofô e tudo mais. É um material, esse é polímero. Pode ser um composto, muitas vezes tem material que é muito parecido, por exemplo, um polímero e é um composto. Por quê? Vamos dizer que por dentro ele usasse, como falo, vamos dizer que ele usasse alguma matriz metálica para dar uma maior resistência mecânica, se tivesse um choque de amassar e tudo mais. Então poderia ser um compósito também. Então aí varia muito isso aí. Olhando assim, muito similar a um polímero, mas aí por dentro vamos dizer que tivesse uma malhinha de metal, ou ele usasse particulados cerâmicos para dar resistência, né? Então, hoje em dia assim, no olho é difícil. Parece um polímero, mas pode ser um compósito também, né? Aí eu não, realmente eu não vou conseguir cravar, certo? Então, entrando aqui nos tipos de materiais, né, dando uma explicação maior, os metálicos. Então, são aqueles que apresentam na sua composição um ou mais elementos metálicos. Geralmente apresentam boa condutibilidade elétrica e térmica e mecanicamente são resistentes e dúcteis. Então, dúctil, aqui, ó, vou ler e vou explicar isso aqui, tentar, né, da melhor forma possível. Então, contudo, existem materiais metálicos que são considerados frágeis pois apresentam nenhuma ou quase nenhuma deformação elástica ou elasticidade. Então, na figura a seguir, podemos comparar, né, o comportamento de dois metais, um dúctil e um frágil, quando submetidos a um esforço de compressão, né? Então, imagina uma prensa aí, pegando uma barra, né, um tarugo aí de metal e fazendo a prensagem. Então, notem que o material dúctil deforma ficando em forma de barril, enquanto o frágil fratura sem sofrer quase nenhuma deformação. Então, o que é a ductibilidade, né? Que é o exemplo aqui dos metálicos, que pode ser dos dois. Ductibilidade, ele sofreu a prensa lá, ó, ele tinha um formato de cilindro, igual o laranja quando começou. O dúctil, ele vai se deformando no máximo que pode até que ele se exale, né? Que ele parta em duas partes. O dúctil, exemplo, materiais de alumínio, geralmente, acho que o alumínio nos metálicos é um dos materiais mais dúcteis que tem. Quem aí já trabalhou com tubulação de alumínio, se pegar barra de alumínio e tudo mais, um nível de força moderado consegue deformar. Lógico que depende muito da espessura e tudo mais. Mas o alumínio para resistência mecânica na família dos metálicos, ele não é o que maior tem resistência metálica. Então você consegue moldá-lo com maior facilidade, e é isso também que leva, né? Além do custo baixo do alumínio, ele ser muito utilizado. Então, por exemplo, celular aí, deve ter celular que tem alumínio, computador, quem está usando aí deve ter alumínio também, porque ele ajuda muito nisso. Ele tem ductibilidade, então você consegue conformá-lo, né? Conformar é deixar em várias formas diferentes, sem que gaste muita energia, né? Imagina a estampagem. Estampar é fazer a chapa, né, tomar forma. Então, o material ductil ele ajuda nisso, que você não precisa de uma força tão elevada e, além disso, ele consegue se conformar de diferentes formas. E o frágil não. Imagina se estivesse prensando aqui, aí já não seria um alumínio, um outro metal, um material com elevado. Geralmente os frágeis são os cerâmicos. Se você pegar, por exemplo, fosse um tijolo mesmo, fosse um material de argila, né, argiloso, ele fizesse um cilindro, ele não vai se deformar em formato de barril, ele não vai alongar, ele vai continuar no mesmo formato até a hora que ele quebra. Então é isso, ele não tem essa deformação nele, ele simplesmente chegou num ponto que ele não suporta mais, ele quebra de cisalha em dois pontos. Para explicar isso, eu vou linkar com tensão de cisalhamento e posteriormente com a lei de Hooke, que eu acho que vai ser mais fácil explicar tudo isso. Sobre cisalhamento aqui, ó, vou pular alguns slides e a gente volta. Tensão de cisalhamento é a força que é aplicada na seção transversal. Então, se o cilindro está nesse sentido, ela vai ser aplicada assim, ó, transversal de um corpo de prova, cuja tendência é de cortá-lo. A tensão de cisalhamento, né, é a relação entre força cortante e a área transversal do corpo de prova. Dentro do ambiente fábrico, é comum pinos, rebites, eixos e até parafusos serem cortados por esforço de cisalhamento. Isso ocorre por sobrecarga ou quando o componente é mal especificado ou por falha de projeto. Então, aí teve um exemplo aí de um parafuso num blank, né, que partiu. Então, é tensão
de cisalhamento. Então, o material cerâmico, ele cisalha, né? Sem dar sinais de que ele vai se romper. Então, ele tem um corte aqui, ó. No slide, os corpos de prova estão na posição horizontal. Espera aí. É horizontal mesmo, né? Já não estou confundindo. E a força é aqui, ó. Então, basicamente, efetua o corte, a separação em duas partes, dependendo até mais. E outra coisa importante para a gente entender sobre ductibilidade, sobre esses materiais, é isso aqui, ó. Tá vendo o material dúctil e material frágil? O dúctil é esse da esquerda aqui, ó. Tá aqui o nosso corpo de prova. Você vai colocar ele, nesse caso, não vai ser na prensa, você vai ser numa máquina de tração. Compressão, você pega as duas pontas e vai juntando. Tração, você pega as duas pontas e estica para longe. Então imagina aqui, ó, o corpo de prova no momento inicial é esse desenho aqui no nosso gráfico da esquerda, o primeiro. É o mais embaixo aí. Então tá aqui o formato dele original. Até um certo nível de tensão que você estiver esticando, se você soltar, ele retorna ao formato original com a deformação que precisa de um paquímetro para pegar, ou micrômetro, dependendo do caso, muito pequena. Então a gente fala que praticamente ele retorna à forma original. Exemplo do dia a dia, liga de elástico, de dinheiro. Se alguém tiver uma aí, se você estica ela, né? Acho que todo mundo sabe, liga elástico, aquele amarelinho, né? Quando você estica até um certo ponto, se você soltar, ele volta ao formato original, certo? Então seria até esse primeiro desenho aqui. Quando ele começa a fazer a curva ali, é quando você estica um pouco mais e ele vai ficando mais afrouxado, frouxo, né? O que você... A estilingue, exatamente. O pessoal também na última lembrou do estilingue. Você vai esticando muito, além, ele vai ficando mais frouxo, né? Vai ficando mais esticado. E ali, o que aconteceu? Primeiro ponto, quando você estica e ele volta, excelente exemplo aí, Pedro. Estica e ele volta, então você não passou o limite da deformação elástica. E até o exemplo é por isso. Então, você esticou, ele voltou ao formato original, muito próximo ao original, ele teve uma deformação elástica. O que é elástica? Ele muda de formato, mas volta muito próximo ao original. A partir do momento que você teve uma tensão elevada e ele não voltou ao original, já ficou um pouco maior, né, mais aberto, mais afrouxado, ou o estilingue lá ele tá mais longo, né, já não tá mais ali curtinho, dando aquela força, então você tem que puxar muito mais, ele começa a sofrer tensão não, deformação plástica. Deformação plástica. Ele não volta mais ao formato original, mas ele também não se rompe. Então fica ali, ele deformou, agora ele mudou de forma, ele é outro agora, está mais esticado, mais alongado. Isso é deformação plástica. Exemplo aqui, ó, no 2 e no 3, ele está na tensão plástica já, ó. Tá muito parecida a segunda imagem, mas já não é mais a mesma, ó. Tá vendo? Tá bem mais fino e mais longo o corpo. E no terceiro, então, que ele já mostrou a silhueta, né? Tem uma silhueta ali no corpo de prova. Então ali já tem um ponto que é onde está dando sinal para você que ele vai se romper. Você continuar aplicando força, ele vai arrebentar. No elástico, a mesma coisa, ele vai ficando mais fino, né? As paredinhas dele vai ficando mais fino, mais fino. Até a cor meio que dá uma mudada, fica um amarelo mais vivo, né? Então ele vai dando ponto, até que chega no último aqui, o quarto desenho aí, que já está para arrebentar, né? Então ele vai cisalhar nesse momento. Ele vai partir em dois pedaços. Vai ter a parte de cima e a parte de baixo. Então, ali é o limite da deformação plástica. Então, deformação elástica, ele volta ao original. Quando ele deforma, não volta ao original, mas não se quebrou, ele está na fase plástica, que ele tem um novo formato, até que chega um limite que ele não suporta mais, você puxa muito o elástico, ele arrebenta. O estilingue também, né? Ele arrebenta também, então ali ele cisalhou. Então, ele foi até o limite de escoamento, né? Que isso se chama. O dúctil ele vai te dando sinal. Quanto mais você vai tensionando, mais sinal ele vai te dando. O frágil não. O frágil basicamente ele vai suportando, sem mudar de forma, sem mudar de forma. Né? Vamos pegar na compressão ou esticando aqui. Sem mudar de forma até que ele rompe. E geralmente o de deformação frágil, perdão, se você juntar as duas partes, praticamente você monta ele de novo, né? Ele não muda assim grandemente de formato. Basicamente, se você pegar as duas partes que cisalhou, montar, ele volta a ser original. Às vezes não dá para utilizar, né? Não vai ter uma cola ou algo assim que faça
que dê essa possibilidade de unir de novo. Mas o normal é que depois que ele se rompa, se você montar, é a mesma coisa de ter o original. E o ductil não. O ductil, se depois que ele rompeu, você montar de novo, ele já está diferente, já está mais alongado, mais comprido. Se foi questão de tração, se foi de compressão, ele vai estar mais no formato de barril, conforme aquela imagem que a gente viu lá no primeiro exemplo. Ductibilidade, característica de materiais metálicos e de materiais polímeros. Fragilidade, né? Ductibilidade também, fragilidade comum em materiais metálicos também e materiais cerâmicos. Por que os metálicos têm as duas? Composição, o Otávio bem falou do aço carbono, eu vou usar de exemplo. O aço carbono, você tem diferentes formas, né? Tem o aço 1020 e um aço 1070, ou só o 1060, por exemplo, que você tem diferentes teor de carbono na concentração desse aço. O 1020, comumente é chamado de aço doce ou aço mole. E o nome é por isso mesmo, porque ele tem maior ductibilidade. Você consegue conformar ele em vários formatos e ele te ajuda nisso. Então, dúctil. Pegar um aço duro ou um aço com mais carbono, um 1060, 1070, ele já tem menor ductibilidade. Aí ele já fica mais frágil. Então, os dois é como se fosse antônimo. Ou ele é dúctil ou ele é frágil. Exemplo de frágil aí, um vidro. O vidro, se você esticar, ele não vai te dar sinal. Ah, eu bati no vidro, ele estilhaçou por dentro, mas não quebrou em vários pedaços. Isso aí já é tratamento, né? São várias películas que o pessoal monta, mas ele já está quebrado. Ali ele já não está mais inteiro. Então, assim, ele é frágil. Dependendo do ponto que você atinge, ele já se quebra inteiro. E se você tivesse a possibilidade de pegar uma louça em casa, não um prato, então ele tem muita resistência mecânica. Tenta dobrar um prato de cerâmica ou de vidro mesmo, você não consegue. Mas dependendo do formato ou da direção que ele toma pancada, ele já se quebra em vários pedaços. Então aí já seria um material frágil. E assim vai. Certo? Então, ductibilidade e fragilidade é um dos que mais guiam aí a diferencial entre os materiais, justamente pela utilização comercial, né? Que é o que manda nisso tudo. Então, o outro tipo são os cerâmicos, né? São encontrados em vários segmentos do ramo da mecânica, principalmente por apresentarem alta dureza e por ser um ótimo isolante térmico e dielétrico. São constituídos basicamente de argila, sílica e feldspato. Então, aqui o exemplo, ele colocou tijolo, né, em cerâmica. Telha em cerâmica, vidro também são materiais cerâmicos. Um exemplo aí do cerâmico, como ele é um isolante, vou usar aqui já para associar à cozinha. Não sei se todo mundo já jantou, está com fome, mas quem é mais antigo aí vai lembrar que tinha panela de barro, né? Quem aí já ouviu falar, panela de barro demorava muito para fazer a comida, né? Só que também depois que ele ficava quente, demorava muito para esfriar. Então, por que que não é utilizado hoje mais, né? As panelas de barro? Imagina o quanto de gás você ia ter que gastar para esquentar uma panela de barro. E aí, o que que o pessoal fez? Trouxe as panelas de alumínio, né? Materiais similares aí, porque ele já é um melhor condutor térmico, ele esquenta mais rápido, só que infelizmente também ele acaba esfriando mais rápido. Ainda usa panela de barro, usa muito ainda. Já vi em alguns locais, geralmente com fogão a lenha, né? Tem muitos restaurantes que usam. Realmente o sabor é diferente, né? Se a gente for entrar nessa seara aí, principalmente o feijão, no fogão a lenha, panela de barro, o sabor é muito diferente do que a gente faz no dia a dia. Mas depois da de barro, professor, veio a de ferro. Oi? Depois veio a panela de ferro. Panela de ferro, né? Então o ferro ele já conseguia ter uma melhor condutividade térmica e se esquentava mais rápido, né? Só que ele esfria mais rápido também, porque ele é um bom condutor térmico, ele troca calor mais rápido. Então é um sinal. Panela de barro também, dependendo da forma como a força era aplicada, ela se quebrava, né? Se você pegar um alumínio para você quebrar, você muda ele de formato de tudo que é jeito. Eu acho que panelas são bem espessas, né? Mas imagina uma outra aplicação também nisso. Pegar um copo. Tem copo de alumínio, que o alumínio é bem fino, e tem copo de vidro. Se você pegar para quebrar um copo de vidro, dobrar um copo de vidro com a mão, você não consegue. Dependendo de alumínio, você junta as duas, você consegue deformar ele. Então, basicamente isso, a ductibilidade. O vidro
se o cara fosse muito forte, ele quebraria o copo, mas ele não muda de forma, né? Então é a diferença entre metálicos e cerâmicos. Essa parte ficou mais clara? Na verdade, a fragilidade do vidro é por causa do seu excesso de dureza. Então ele se torna frágil, porque a sua dureza é excessiva. Você citou uma coisa boa, as coisas andam juntas. Geralmente o material com elevada dureza, ele é frágil. Isso aí é uma associação também nos materiais que andam junto. Material com extrema dureza, material frágil. Evaldo, fica à vontade, meu rei. Professor, mas esse material aí de cerâmica aí é na área mecânica, é para não passar a temperatura externa, né? Geralmente o material cerâmico, acho que alguém falou pastilha de freio no começo. Se fosse o metálico, com o calor ele deformava. Aí, por exemplo, um freio de carro, um cerâmico, ele já suporta alta temperatura sem se deformar. Na indústria, que mais? Deixa eu lembrar um aqui. Na indústria, o metálico, ele reina. Metálico e polímeros são mais usados do que cerâmicos. Deixa eu lembrar algum outro material cerâmico. Geralmente é material que precisa de uma dureza elevada. Alguém falou? Condutor e isolador. Isolador, né? Geralmente isolador também são... Na parte de eletricidade, exatamente, os isoladores lá, quem passa alta tensão ou aqueles pontos que tem o transformador, geralmente cai a fase que o pessoal fala, né? Passa trifásica ali, eles são de cerâmicos também. É material para isolar, questão para não se deformar no calor, material para não deixar passar a eletricidade, ou material que tenha que ter elevada dureza. Vai ser sempre para essas três. Outro ponto bom também é abrasivos, né? Para que ele não sofra ataques de abrasivos, porque como ele tem elevada dureza, o outro passa por ele e não arranca nenhum material, né? Ferramenta de corte também, Evaldo. Muitas delas têm material, já não é só cerâmico, porque aí ferramenta de corte tem muito compósito. O pessoal já fez esse desenvolvimento. Mas vai ter o cerâmico lá no meio. Eu não vi quem levantou a mão aqui. Eu, professor. Ah, o Evaldo. Hein, professor, em relação a isso aí, a cerâmica é aquele fusível de rede elétrica, né? Ele é feito de Exato. cerâmica, né? Para não passar direto, passa só por um condutorzinho fino. Exato, são de cerâmicos também. Então é mais para isso, né? Então são características. Exemplo aí, quem está assistindo pelo celular, tem um cerâmico aí, que é a tela do próprio celular, ele é cerâmico. Se você está por um computador, eu acredito que essa tela que se tiver um vidro também, ela é cerâmica, né? Creio que tem um vidro aqui sim. Eu nem sei se nessas aqui tem. O celular eu sei que tem, que é as Gorilla Glass, né? Então materiais cerâmicos aí. O celular também, a parte externa dele, muito provavelmente vai ter um metálico, né? Que é um computador, você vai ter um polímero, que aí já é um plástico que faz a parte da borda dele estrutural e assim vai. O desktop também, né? Quem tá pro desktop, o notebook, vai ter ali um polímero também, né? Que são os plásticos e pode ter metálico aí, tem uns que são de aço escovado e assim vai. E entrando nos polímeros, né? As três principais classes, a quarta é porque junta as outras três, tá? As três principais temos aqui os polímeros, né? Que são representados pelos plásticos e as borrachas. Possuem baixa densidade, propriedade isolante e são facilmente deformáveis. Porém, a sua principal característica é de resistir a materiais ácidos, né? Com pH abaixo de 7. Esse produto tem como desvantagem a baixa dureza. Vocês viram que o cerâmico tem alta dureza. Alguns metálicos têm dureza elevada também. Geralmente não chega no nível do cerâmico, mas tem uma dureza elevada. E depende muito do teor de carbono ou alguns outros metais, exemplo aí, fibra de carbono também, né? Fibra de carbono já não é metálico, já seria um compósito, salvo engano, porque ele une dois mundos. Ele tem elevada dureza, mas você não consegue moldar ele em muitos formatos, né? E assim vai. O polímero aqui, os plásticos e tudo mais, ele já sim consegue ser utilizado, se molda melhor do que os metálicos, porque ele tem ductibilidade maior ainda. Então é muito fácil você conformar um plástico, né? Um PET, um PVC, e aí entra 1 milhão de tipos de plástico, uma borracha também, né? Para
se dá de diferentes formas. Então, o polímero também é muito utilizado na indústria por isso, porque realmente você tem uma facilidade de conseguir conformar ele de diferentes formas. E o principal ali, né, você viu, é de resistir a materiais ácidos. Por isso que quando você perguntou, foi o Otávio, né? O Otávio perguntou, eu falei, pô, tem muita chance de ser polímero por isso, né? E ele consegue não reagir com vários fluidos que a gente tem para passagem. Essa é uma grande vantagem do polímero também. Então, ele apresenta aí uma longevidade grande, desde que não sofra muitas pancadas, né? Ou muitas forças aí de muitas tensões. Se você pegar um PVC e pisar em cima, tem chance de quebrar. Se pega uma borracha também, você, por exemplo, com uma tubulação, você esmaga ela, não passa mais nada, né? Até que ela volte ao estado original, porque tem ductibilidade elevada, mas baixa dureza. Esse aqui acho que é um dos mais comuns que a gente mais tem no dia a dia, um dos queridinhos aí pela abundância na natureza também, né? Fácil você encontrar e desenvolver materiais polímeros e muito também pela possibilidade de conformação e custo, né? No fim, a decisão dos tipos de materiais vai ser, o custo vai ser um dos principais, né? Para a gente decidir qual tipo de material. E outro, né? O quarto, que são os compósitos, né? São aqueles constituídos de, no mínimo, dois materiais diferentes, cujo principal objetivo é obter características especificamente térmicas, mecânicas, estruturais ou de consumo. Um exemplo aqui, né, é a fibra de vidro, que é um compósito formado por uma resina, né, geralmente um poliéster, reforçado com filamentos altamente flexíveis de vidro. Então, se eu tinha uma resina, eu tenho um material, um polímero, e com o vidro, que é um cerâmico. Então, esse compósito é utilizado, por exemplo, na estrutura de aviões, justamente porque eu preciso que ele seja leve, mas eu preciso que ele resista bem, né, às tensões, tenha boa resistência mecânica, eu preciso que ele trabalhe bem termicamente, não, eu preciso que ele resista a altas temperaturas, eu preciso que ele resista a diferentes trocas de temperatura, né, que você imagina um avião lá tantos mil pés, e daqui a pouco ele está na altura da pista, que em Goiânia, lá em cima, a temperatura muito baixa, né? Chega no solo aqui de Goiânia, sai lá de, vamos dizer que tá zero, menos, né? Pode estar negativo. Chega em Goiânia, ele tá a 32 graus pousando, né? Então ele não pode. Se for um metálico, ele vai ficar dilatando e contraindo por muito tempo, né? Então por isso vem os compostos. Ah, se for só de cerâmico, geralmente ele tem elevada dureza e ele tem um peso maior também. Ao polímero ele já não tem tanto peso, mas a dureza dele já é menor e resiste menos aos impactos, né, às tensões mecânicas. Então é sempre esse jogo de características que vai fazendo, e os compostos surgiram por isso, né, que é a união de dois tipos de materiais. Então aqui, né, trouxe a fibra de vidro, que é um composto, alumínio, composto de carbono, aço e titânio, materiais utilizados aí no Boeing 787. Então 50% de um avião são de materiais compostos, né? 20% de alumínio, 15% de titânio, 10% de aço, 5% de outros tipos de materiais. Então, titânio, aço, alumínio aí já são materiais metálicos, né? Outros aí pode ter materiais só cerâmicos, pode ter materiais de polímeros, ou materiais poliméricos também, esses outros 5, né? Mas é basicamente isso, os compósitos, eles vêm porque ele consegue unir dois pontos. Um exemplo aí dá para vocês na indústria também, uma ferramenta de corte, esse é um composto, o Evaldo tinha perguntado, a Vidia. Alguém aí já trabalhou com Vidia, já ouviu falar? Demais da conta. Ué. Então, eu vou mostrar ela aqui para vocês, Eu nunca nem vi falar. a ferramenta de corte, que ela apresenta... Opa, achar um material para riscar ela, Tá me escutando aí, professor? tô ouvindo. Então tranquilo. Para achar um material que corte, aqui uma imagem que mostra bem, ó. Tá vendo a Vidia aqui? Acho que é um dos mais legais para mostrar e está bem presente na indústria, ó. Tá vendo essas partes que brilham? É material metálico. E por fora aqui é material cerâmico. Então é um material metálico embebido, né, ou numa matriz cerâmica. Porque ele corta os outros, né?
Então, imagina aí você tendo que cortar. Então, se você corta, chega um ponto, para um material cortar o outro é dureza, né? Que define. Então, por exemplo, o cara tem um relógio do vidro que não risca. Não é que não risca, é que a maioria dos materiais não tem dureza suficiente para riscar esse vidro. Mas você pega um diamante e passa no vidro desse relógio aí, pode ser o relógio que for, o diamante vai riscar. Porque o diamante é um material natural encontrado, né? Que tem maior dureza na natureza. Tem materiais já desenvolvidos em laboratório sintético, tem dureza maior que o diamante? Eu creio que sim. Certeza eu não tenho, mas eu creio que sim. Só que você passa um diamante aí num vidro de relógio desse que o pessoal promete que não risca, ou na tela do celular, vai riscar. Então é isso. Quem vai definir o que risca um ao outro é a dureza. Então ele precisa ali da dureza do cerâmico, mas muitas vezes a questão da mecânica, né, do impacto, do choque, o cerâmico ele quebra em duas partes. E o metal ele já tem essa propriedade de receber esse impacto e a ductibilidade faz com que ele não se rompa com facilidade. E aí o pessoal usou essas duas, né? E até dá para ver bem aqui, ó, nessa imagenzinha usou os dois materiais para ferramenta de corte. Então, isso aqui tem uma dureza elevada. Rapaz, isso aqui, se você quiser mudar ele, é só polindo com pasta de diamante. Ou algum material muito elevado. Imagina para usinar um material desse aqui para deixar no formato de ferramenta, ó, Só ferramenta de diamante. corte. Só diamante. Exatamente. Então, você realmente, aí o pessoal já não, é só diamante industrial, né? Que o pessoal usa para fazer, porque senão o custo vai ficar estratosférico, né? O diamante é escasso na natureza, muito difícil de encontrar, então, e faz esse desenvolvimento. Então, é exatamente isso, ó. Imagine, se só o diamante consegue cortar ele, ele consegue cortar muitos outros materiais, né? Praticamente todos aí que a gente tem na indústria. E aí, por isso que usa muito a Vidia, né? E você não precisa ficar trocando, nem procurando, não. Você já é ela mesmo que eu vou usar, pode pôr para moer que você vai chegar onde você quer. Então, a Vidia é um compósito. Então, tem vários outros, né? Eu usei a fibra de carbono aí, também, que ela vai suportar bem as tensões, depende do... É que os materiais também têm outro ponto. Acho que eu já conversei com vocês sobre o carro e a roda do carro, né? A roda aí, por exemplo, uma roda de liga leve. Ela amassa? Amassa, mas comparado a uma roda de ferro, eu creio que é um dos exemplos mais simples, né? Que a gente tem, que todo mundo está próximo. Roda de ferro, a ductibilidade acaba sendo maior, porque ela se amassa mais, né? O que o pessoal no dia a dia fala? Para quebrar uma roda de liga leve é mais fácil quebrar que uma roda de ferro. Porque a ductibilidade da roda de ferro, ela se deforma inteira, muda de forma e tudo mais, e não se rompe. Não quer dizer que não se rompe nunca, mas é mais difícil. A de liga leve é mais fácil ela começar a apresentar trincas, né? Então vai trincando, trincando, trincando até que quebre. A roda, ela é no formato circular, então ela é feita para sofrer impactos. Imagina aqui, né? Formato circular, sofrer impacto assim e assim, né? Geralmente é assim que é o ponto que toca, né? Ao solo, num carro. Se você fizer um impacto assim, ó, nessa direção, né? De frente, geralmente bater num carro quebra muito a roda leve porque ela foi feita para suportar a força nesse sentido. Nesse já não foi a conformação ideal, né? O alinhamento dos átomos, e aí entra muito na química em si, né? Tem isso também. Por exemplo, igual eu usei do prato, né? Se você tentar dobrar ele, você não consegue, mas você dá uma pancadinha certeira bem no meio nesse sentido, né? Imagina o prato assim, nesse sentido, você consegue estilhaçar ele inteiro. Você pega uma placa de vidro, tenta esmagar ela ou tracionar, não consegue, mas vai lá no meio da folha e dá uma pancadinha, ele se quebra. Então, os materiais são resistentes em diferentes sentidos de tensão. Então, são em todos os sentidos? Depende como ele foi conformado. Então, entra muito isso também. É elevada dureza, mas eu quebro com facilidade. Naquele sentido. Então, ele não foi feito para sofrer impacto assim, ele foi feito para sofrer impacto assim e assim. Tem essa questão também nos materiais, justamente para não confundir, né, depois e falar, pô, mas isso aqui era para ter elevada dureza e quebrou com uma facilidade muito rápido, né? Mas é porque ele não é feito para sofrer tensão naquele sentido. Então, o sentido das forças aplicadas no material também interfere nessas características.
Então, aqui, agora entrando nas propriedades físicas desses materiais, né? São todas informações estruturais intrínsecas, né, ao material. Cada material possui especificidade justificada através da estrutura molecular. Isso, a palavra que eu queria falar, estrutura molecular apresentada, como as moléculas e, consequentemente, os átomos estão organizados internamente a uma estrutura definida, né, por seu formato físico e natural. Então, a ductibilidade é a propriedade que o material tem de se deformar antes de romper. Opostamente a isso, o material que possui baixa ou quase nenhuma deformação é chamado de material frágil. Então, o dúctil aí, um exemplo, o nosso alumínio que está aqui na imagem. Então, o alumínio, quando tracionado, consegue sofrer grande deformação antes de sua ruptura. Então, ele fica, se for tração, né? Tração é assim, então ele fica mais longo e com uma espessura menor, né? Mais fino. Então, a dureza pode ser interpretada como uma resistência que o material possui na penetração, identificada a partir de ensaios mecânicos. Então, geralmente, é o quanto você consegue. Geralmente são com esferinhas, né, que o pessoal faz, vários ensaios de dureza, o quanto demora para conseguir penetrar o material, essa esfera no material, né? Então, assim, identifica a dureza. Essa propriedade é bastante interessante para avaliar a resistência da abrasão dos materiais. Então, exemplo, caso se deseje selecionar um material para trabalhar com produtos abrasivos, deve-se realizar, né, esse ensaio de dureza para identificar o quão resistente ele é. A dureza do material é determinada a partir de alguns processos, como o Brinell, o Rockwell e o Vickers. São 3 ensaios de dureza para os materiais. Polímero, com relação à dureza, baixa dureza. Cerâmico, elevada dureza. Metal consegue flutuar nesse ponto. Então, metal também é muito utilizado por isso, né? Você consegue fazer diferentes misturas, né? Diferentes ligas e tem diferentes propriedades. Então, e a abundância na natureza também ajuda muito ao metal ser das famílias de materiais mais utilizados na indústria, principalmente. Outra é a tenacidade, né? Quantidade de energia de absorção de um material antes de fraturar. Então, o ouro, né, pode ser usado para exemplificar a alta tenacidade. Então, antes de fraturar, ele consegue sofrer, né, muito impacto de diferentes formas, né, antes que ele se quebre. Por isso, o pessoal usa o ouro, né? Resiliência. Então, a propriedade que os materiais possuem é acumular energia quando submetidos à força externa, apresentando ou não deformação. Então, aqui o exemplo é a vara, né, do salto em altura que o pessoal usa. Acontece, quando ele coloca lá no apoio e pula, né, ela está sofrendo uma tensão, que no caso ele pulou, chega num ponto que ela quer voltar ao estado original, né, ela quer ficar no formato que ela é feita. Então, ela vai e devolve ele impulsionando esse atleta por cima lá geralmente do sarrafo, né, que ele pule acima do sarrafo lá e atinge o objetivo dele. Então, a resiliência é isso, ele sofre, a energia ele acumula e dissipa essa energia de volta, né? Ele não se fratura. Ele pode ou não deformar, mas ele retorna, né, ao formato original. Pode ser que esteja alongado, pode ser que ele fique, geralmente, eu acho que o pessoal que salta, ela vai ficando no formato de arco, né? Vai cada vez mais aumentando e eles devem trocar com bastante brevidade. Eu não sei de fato isso aí, né? Usando o exemplo aqui, mas é isso. Então ela acumula, sofreu esforço, ela não quebra e devolve essa força, né? Volta mais forte. Então é resiliência que o pessoal usa muito nos discursos motivacionais, é isso, né? Sofrer os choques da vida, o impacto da vida e voltar mais forte, né? Então é pegar essa energia que você apanhou, que você sofreu e devolver ela, impulsionar você à frente. Tem que ser resiliente, né? Tomar pancada e continuar, tomar pancada e seguir em frente. E outra é a fluência, né? Que é a propriedade que o material possui de se deformar plasticamente, não é elástico agora, ó. Plasticamente, né? Sofrer deformação permanente. O tempo e a temperatura são variáveis que influenciam diretamente na análise dessa propriedade. Então aí, ó, eu vou me deformando, então eu tenho boa fluência, mas eu não cisalho, né? Eu não quebro, não, não vou romper em 2 ou mais partes. Então todas essas propriedades físicas citadas acima são fundamentais para entender melhor as características de cada material, já que se faz necessário um estudo prévio desses na elaboração de projetos mecânicos e na execução de materiais em que o material utilizado nos equipamentos requer mais atenção.
Então, quando vai definir, né? Ah, estou definindo meu produto, estou desenvolvendo tal coisa, você vai levar em consideração isso, né? Essas propriedades físicas, a gente vai ver as químicas agora também, para seleção do mesmo, além de custo e disponibilidade, né? Que também influenciam muito. Mostrando aqui para vocês que a gente estava vendo aqui nesse caso, né? Que o frágil ele sofre tensão até um certo ponto e já se rompe, e o dúctil ele deforma muito mais até se romper, que foi o que a gente viu aqui na imagem do corpo de prova. O que é comum a gente ter esse tipo de gráfico, que é o diagrama de tensão-deformação. Aqui ele está mostrando um material dúctil, né? Porque é o tanto que ele conseguiu deformar. Passou pela fase elástica ele retorna, né? O formato original, está vendo que no ponto A ele se deformou bem pouco perto do ponto D. Então aqui está muito próximo ao original, né? Essa deformação que é a região elástica. Depois ele passa a tensão de escoamento, encruamento e estricção até que chegue ao seu ponto de cisalhamento. Então aqui, ó, passou essa zona azul escura, ele já está já está sofrendo deformação plástica, que ele vai ter mudança no seu formato, mas não vai quebrar, né? Não vai se romper, até que chega o ponto D, e aí acabou a vida do material, né? Se aplicou tanta tensão nele, ele se deformou o máximo que ele suportava e, e ele cisalhou. Certo? E agora as propriedades químicas desses materiais estão relacionadas ao comportamento apresentado pelo material frente ao ambiente em que se encontra. Então, esses materiais estão encontrados isolados na natureza, são considerados quimicamente estáveis, e aqueles que são encontrados associados a outros materiais são considerados quimicamente instáveis. Então, quimicamente estável aí, ele tem o hélio, né? O hélio, salvo engano, é um gás nobre. Quem lembra aí de química na escola? Da família 8A. O Otávio estava citando os materiais ferrosos, não ferrosos, eu acho que ele deve lembrar aí com maior facilidade. Era isso Lembro mesmo, né, sim, Otávio? é gás hélio. Gás hélio é nobre, né? 8A, é É, isso mesmo, né? gás hélio, isso. É, então ele é estável, e aí ele trouxe um exemplo de um instável, né? Que é o tungstênio, que já vai ser de outra família, e esse eu já não lembro, não. Ele deve ser da família 5, 6A por ali. De fato, eu não lembro qual que era a família do tungstênio, mas ele não era nobre, né? Então ele não é encontrado quimicamente estável na natureza. Então, quais são essas... Vai falar, Otávio, fica à vontade. O tungstênio ele é de alta dureza, professor. Ele é dureza de alto. Se você pegar nele, ele não dobra, ele simplesmente quebra. Ele é aquele material que é usado na solda TIG, ou tem gente que conhece como argônio, é colocado na tocha para efetuar a soldagem. Exatamente. TIG que é tungstênio inerte gás, né? Então usa um gás inerte. Como, Otávio, na aula de soldagem você não pode faltar não, hein? O dia que tiver, se você faltar, vou pular o material e você vai ter que voltar. Exatamente isso. A, a TIG é com tungstênio, que é um material aí de elevada dureza, muito caro também, muito utilizado aí na indústria espacial, né? O pessoal usa muito tungstênio para fabricar os materiais necessários ali, porque o nível de tensão que deve suportar um foguete é estratosférico, né? É algo muito incomum do que a gente suporta aqui no dia a dia na nossa indústria. Certo? Show de bola, Otávio. Então, aqui as propriedades químicas agora, né? Uma delas é a inflamabilidade, né? A propriedade que o material possui de entrar em combustão, gerando fogo. A gente cuida também disso, né, na indústria. A compatibilidade química do material diz respeito ao grau de tolerância que ele possui quando submetido a contato com um determinado fluido. Então, a compatibilidade química aí, ele suporta bem os polímeros, né? Já são aí materiais que, na compatibilidade química, eles conseguem tolerar muitos tipos de materiais, só que na inflamabilidade, aí eles já perdem, né? Porque é muito mais fácil colocar fogo num polímero do que, por exemplo, num cerâmico. A piroficidade, né? A tendência que uma partícula fina tende a reagir com o meio ambiente. Esse fator leva a substância a alta ignição, promovendo explosão. Então, aqui, ele não pega fogo, não, ele explode mesmo. Então, tem que tomar cuidado aí com a piroficidade e a corrosão, né? Na indústria, principalmente alimentícia, indústria de bebidas,
alguma farmacêutica, né? Corrosão é um dos principais para a seleção de equipamentos ou do material dos equipamentos, que é um processo químico que se dá a partir de reações de óxido-redução entre o material e o oxigênio. Sem a presença do oxigênio, esse processo não ocorre. Este fenômeno de corrosão acontece porque o material apresenta menor potencial de redução comparando com o do oxigênio e por isso eles cedem seus elétrons oxidando-se. Então, esses tipos de indústria aí que não pode, né, contaminar e tudo mais. O ideal, pensando em todas as indústrias aí, questão de fluido, o material ficar exposto a intempéries, né, que é sol, chuva, vento, tudo mais, teria que tudo fosse de inox, né? Só que tem tudo não. Tudo aí já é generalizar, mas muita coisa fosse de inox por essa propriedade de resistir bem à corrosão. O problema é custo, né? Você tem um material de inox, o custo dele é bem mais caro. Então, isso aí, por isso que eu digo, muitas vezes você tem material melhor para ser utilizado, né, para fabricar aquilo. Só que se o custo for alto, ele inviabiliza o processo e você tem que usar o segundo melhor, o terceiro melhor com aquela propriedade. Renato, fica à vontade, meu rei. Igual tipo na indústria, professor, igual aquela tubulação de ar comprimido, que geralmente tem muitos funcionários que usam para soprar roupa, o corpo. Igual tem muitas daquelas tubulação lá que elas, com o tempo, ela sofre essa corrosão aí, então ela acaba sendo bem perigoso, né? Exato. O processo em si, dependendo se a pessoa não tem as filtragens, o grau de inclinação, no caso da tubulação de ar comprimido, né, na pneumática, os drenos, né, não faz a drenagem adequada, na captação do ar também não tira essa umidade, não desumidifica esse ar, você pode ter muita água dentro. E exatamente, aí oferece risco, oxida muito mais, muito vazamento. E aí que oferece esses problemas para a indústria, né? Imagina se tivesse a tubulação todinha de inox. Imagina o custo, Renato, dependendo do nível, né? E Aí outra o patrão pula lá em cima, né? é o custo de uma planta fábrica, aí tem plantas gigantescas, né? Não ia conseguir. E outra coisa que você falou aí, você já não pode faltar na aula quando a gente chegar no módulo que vai ter pneumática e a hidráulica junto, mas é justamente isso, a gente conversa muito, né? Que o pessoal faz a utilização de modo indevido e acha que isso não dá problema. E ali é fluido passando em tubulação, é calculado por demanda. Muitas vezes o cara fez um projeto com a demanda muito apertada, o cara soprando ali as costas dele para refrescar, ou para ajeitar o cabelo, ou para tirar sujeira da roupa, afeta a demanda de uma máquina na outra ponta. E aí, meu amigo, a máquina vai ter funcionamento deficitário, né? Porque não vai chegar o volume necessário, né? Muitas vezes um extensor, ali um atuador faz a extensão de um cilindro e tudo mais, ele vai chegar até, tem que chegar de 0 a 100, chega até 95 e não faz o trabalho completo porque tem um outro soprando ali as costas e não está se atentando a isso, né? Não vai faltar na de pneumática não, hein, Renato? Otávio? Deixa Professor, com nós. Sim. segundo o que eu ouvi falar, lá na Nestlé, a gente passa por uma inspeção antes de começar a exercer o trabalho. E o técnico de segurança, ele comenta com a gente, que quando você sopra o ar comprimido no seu corpo, ele vem com alta pressão e penetra na sua pele corpo estranho e provoca câncer, segundo o que ele disse, né? Justamente isso que o senhor estava dizendo, você vai bater o ar no corpo para tirar a sujeira e de repente a pressão é muito alta e ele penetra no seu corpo um corpo estranho muito pequeno, muito minúsculo. Você às vezes nem sente, mas aquilo entrou na sua pele. Futuramente vai dar um câncer. Caraca, hein? Aí, pronto, eu vou usar essa aí na próxima, hein? Próxima aula que eu for falar pro pessoal não ficar usando as tomadas de ar comprimido para soprar qualquer coisa, varrer, limpar, né? Rapaz do céu, essa eu não sabia não, tá? Renato, você ia falar? Não, era aquilo lá mesmo, professor. Show de bola. Valeu pela participação, exatamente, né? A gente vai chegar lá na... Professor, Sim. até inclusive, onde eu trabalho, todos os pontos de ar comprimido foi tirado por causa devido a isso aí. O nosso companheiro falou aí sobre essa questão de com o tempo dar o câncer, né, na pele, porque esse ar comprimido ele solta
umas corrosãozinhas acho que é da tubulação, e dependendo da Tem. pressão, ela penetra no próprio polo da pele, né? E Então, dependendo se não tiver. Ah, pode terminar, isso Márcio. foi tirado dos pontos da empresa todinho, todos os pontos de mangueira foi mandado tirar. Por causa disso aí, o pessoal tava tendo muito vazamento desse tipo de processo lá, entendeu? O pessoal se limpando, e inclusive até um funcionário tá até encostado sobre isso aí, sobre essa questão na pele dele. Começou a dar umas manchas nos Caraca. polos da pele dele, ficou muito feio mesmo. Ele tá até fazendo tratamento sobre isso aí. Rapaz do céu, porque vamos, né, pensar aqui, quem já, vamos dar uma puladinha rapidão, pessoal, a gente já volta aqui na propriedade química. Quando ele passa pelo compressor, aí depende da filtragem. Se o filtro já não está eficiente, puxa o ar do jeito que está aqui, que a gente respira, né? Passa no compressor ali, tem um pouco de fluido de lubrificação, né? O nosso óleo lubrificante. Fica água dentro do vaso de pressão ali que também pode ter um pouquinho de corrosão. Então já vai com esses dois elementos. Se não filtrou direito, vai com todas as impurezas que tem no nosso ar. Vai passando Isso. tubulação, a pressão elevada, como bem disse o Otávio, chega no ponto que você aplica sobre sua pele. Realmente, com a pressão elevada, ele consegue penetrar sua pele com facilidade, né? Vai passar da resistência que a pele tem, que não é das mais elevadas, né? Uma faca rapidinho corta o cara aí sem muito problema. Se ele passar abrasivo, né? Vamos pensar, esfregar no solo aí, cair, ele já rasga, então penetra. E aí pode óleo lubrificante. Ah lá, ó, óleo usado em compressor é agressivo à saúde. Exatamente. Quem participou aí? Deixa eu ver. Márcio, excelente, Márcio. Dois xará aí, então safa aí na parte de pneumática. Então imagine esse óleo lubrificante penetrando na pele do cara com as impurezas que tem no ar, mas todo a questão das partículas da corrosão, né, que são partículas metálicas. Então, meu amigo, realmente eu nunca tinha parado para pensar nisso, não. Então, Muito tem esse complexo cuidado isso aí. todo, né? É, exatamente. O cara tá lá pegando um vento fresquinho, né? E, Achando que tá tudo tranquilo. e dando problema para a saúde dele. Rapaz, você tá um cara afastado, hein? É um cuidado importante que a gente tem que ter. Excelente, hein? Isso. Show de bola a participação aí dos ambos, Márcios, Otávio. Rafael ia falar também, Rafael? Ah, é só comentar. O cara pega, bate o jato lá na cara. Você falou bem baixinho, Rafael. Acho que é meu fone aqui que não tá muito bom. Aí, agora melhorou. Não, só ia comentar, falar, o cara pega, bate aquele jato na cara e nem tem noção do que tá fazendo. É, tem cara que sopra na boca assim pra bochecha dele ficar grande, eu já vi várias vezes. É um risco aí que realmente é Eu já, complicado, né? eu já ouvi falar em algumas situações em indústria lá em São Paulo, da onde eu vim, é muito rigoroso isso aí, devido ao ar comprimido, uma pressão tão elevada, dele achar um pequeno furinho na mão da pessoa e ele levantar a pele, como Levanta se, aí. como se fosse tirar o couro, assim, sabe? Levanta a pele da pessoa e dá muitos dias de atestado e custa muito para cuidar daquele acidente de trabalho. Levanta, tenho certeza. Pela pressão que ele tá, né? Pressão é unidade que é outra coisa também que a gente já não suporta tanto, né? Pressão elevada, ainda mais aplicada certinho, assim, dá um dano, né? Realmente aí descolar, né? Porque acho que de pele eu já não entendo tanto a parte de biologia, mas acho que são algumas camadas, e aí se entra esse ar vai entrar e ele vai ocupar um espaço. Se é por aquele buraquinho, ele vai entrar e ele tem que se acomodar lá dentro, né? Então, realmente aí é outro risco, né? Ele já entra com lubrificante, já entra com limalha de aço. Meu Deus do céu, aí complica tudo. Certinho aqui, só para a gente finalizar a nossa web de hoje, né? E a gente dar sequência na próxima com os cálculos, os tipos de tensão e tudo mais. Aqui, ó, vídeo em frigorífico. Deixa eu ver o que o Márcio falou aqui pra gente, ó. Tem um vídeo em frigorífico que usa ar para retirar a pele do suíno, né? Então, o ar comprimido aí para alta pressão, né? Deve ter uma pressão um pouco mais elevada desse que a gente usa. E depende muito de qual que é a máquina, né? Que a gente vai acionar. Então, para tirar a pele, né? Então, usar ar comprimido também. Show de bola, Márcio. Então, aqui as formas comerciais, né? Então, o que acontece? Como você tem a possibilidade de conformar em vários formatos, tem que padronizar, que senão você não consegue, tipo,
questão de transporte, né? Às vezes para transportar, comercializar, para a pessoa comprar e levar para o local que ela vai usar. Então, tudo isso, dimensões padronizadas e nomenclaturas comerciais, tudo isso para facilitar o reconhecimento e negociação em cenário nacional e internacional. Aqui, né, os aços são encontrados na forma comercial em diferentes tipos, vergalhões, chapas, tubos, perfilados e fios. Então, aqui, ó, vergalhões, né, perfil chato, perfil redondo, quadrado, sextavado. Temos os perfilados, né, aqui de acordo com a letra, né, ele forma a nomenclatura usual dele. Então, L, U, T, I, Z. Temos as chapas, né, que são laminados planos aí que ele foi feita a conformação dele, né, dessa forma. Então, aí vai mudar de acordo com a área que você precisa e a espessura, né? Espessura pode estar em polegada, espessura pode estar em milímetro, depende muito de onde você está comprando. O mais natural hoje em dia já é estar em milímetro, né? Que é a nossa unidade convencional, mas você vai achar em polegada também. E temos os tubos, né? Isso citou aqui o aço, mas a maioria dos materiais, o cerâmico nem tanto nesses formatos, né? Mas um polímero também você vai encontrar ele aí conformado em diversos tipos, né? E usando esse mesmo nome, essa mesma nomenclatura aí, um tubo, um perfilado e assim vai. Então os tubos, né? São dois tipos comerciais, o com costura, que é obtido através da curvatura da chapa soldando as duas extremidades. Ele está mostrando nas imagens ali. Então com a solda de topo ou uma solda sobreposta. Esse tipo de tubo não pode ser empregado para trabalhar com altas pressões, porque esse ponto de solda, por melhor que o cara seja, né, pode ser um cara muito bom especialista, né? Tem gente que consegue chegar no nível de resistência mecânica bem próximo ao material em si, né? Então ele pega aqui nesse formato, fecha e solda essa união dos dois. Mas querendo ou não, os pontos de solda, né, são os pontos aí que tem maior tendência a se romper quando elevada a pressão. São os pontos de união que são os pontos que, se sofrerem um nível de tensão, vai ser o primeiro a se romper. É o mais natural, né? Então, por isso que não pode se usar com solda. E aí usa tubulação sem costura, que aí o processo de conformação, vem um lingote ali, num formato, ele passa, né, por uma matriz que vai fazer a abertura do furo e ele vai se conformar só na parte externa, né, já na espessura desejada, e aí saem os tubos sem costura, né? Então você pode realizar algum processo de fabricação ou sem costura. Para fabricar tubos sem costura, pode-se realizar alguns processos de fabricação, fundição, extrusão ou laminação. Isso aí, né? Eu já não lembro se a gente vê um pouco mais para frente sobre cada um desses tipos de processos de fabricação, né? Não ainda nessa C. Talvez eu vou trazer para vocês já na próxima. Próxima não, a gente tem cálculo, acho que a gente tem mais duas. Trazer para vocês depois a gente começar a conversar sobre esses processos de fabricação, justamente para a gente entender melhor, né? Que a gente entende como escolhe os materiais, por quê, característica, propriedade e como que são feitos, né? Na prática aí, que tipo de processo utiliza para se conformar e se fabricar. Certinho, pessoal? A nossa próxima aula a gente continua com cálculos aplicados e depois a gente vem com esse conteúdo. Alguma dúvida por hoje? Tudo certo? Professor, só queria Tudo saber certo. uma informação, Sim, nós tem que passar, mandar as atividades até que dia mesmo? tem um período aqui, deixa eu confirmar aqui. É porque eu tô De fundamentos mecânicos até o dia 2 de julho. é dia 2 de julho, né? Isso, e tem um vídeo lá gravado ensinando as. A gente fez a primeira, salvo engano, junto, e os demais eu deixei um vídeo de dicas sobre como calcula. Na próxima a gente vai ver por que que calcula, né? Lá tem como calcular, aqui vai ter o porquê calcula, cada um desses tipos, né, de força, momento, equilíbrio e tudo mais. E aí, posteriormente, a gente segue aí nos processos de fabricação. Mas tem lá, é dica de SAP, eu acho que é o nome do vídeo. Deixa eu confirmar aqui. O É negócio, dicas de SAP, fundamentos mecânicos. o negócio tá osso. É, tem um bocado de cálculo lá. Por isso que eu até deixei o vídeo já, como que vai fazendo, né?
para facilitar. Porque se a gente fosse fazer junto, ia demandar um tempo aí muito grande, a gente ia perder muitos conceitos. Tranquilo, então. Mas se tiver dúvida, vai chamando aí, a gente tira no decorrer do nosso C. Certinho? Os demais aí, alguma dúvida? Tudo certo? Pelo silêncio aí, pelo joia do Renato. Então, agradecer a presença dos senhores aí. Todo mundo, né? Bons estudos, boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web. Tranquilo, amém. Com Deus Valeu, também. professor. Tchau, obrigado, hein? Tchau, tchau.